Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Mais uma palavra para a nossa meditação. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras, quais devemos se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. E nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, este mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora, pela igreja, multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus criou igreja como o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão de a igreja existir é além dos fatos de promover adoração, companheirismo, integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e existe somente dentro de 4 paredes. Glória a Deus, aleluias. Deus poderoso, grande Deus. Na evangelização, a igreja focaliza o mundo na adoração, volta-se para Deus, e na edificação atenta para si mesma. Repetindo às vezes, nas escrituras, os crentes são demonstrados a edificar uns aos outros para se formarem uma comunidade idônea. A edificação pode ser levada e feita por muitos meios práticos. Por exemplo, ensinar e instruir os outros nos caminhos de Deus certamente enriquece a família da fé. Administração, correção espiritual, uma atitude de amor é essencial na ajuda dos irmãos desviados, a fim de que permaneça no caminho da fé. Compartilhar com os necessitados, levar os fardos uns dos outros e fornecer oportunidade para convívio e interação social entre cristãos sadios são meios elevados de edificar o corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, grande Deus. Não há exceção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora da estrutura arquitetônica. Contudo, possui essas estruturas físicas. Hoje, não constitui o pecado ou desvio do evangelho como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa do sem igreja, pela estrutura arquitetônica ou por qualquer forma institucional, se dá mais por razão da submissão do que zelo pelo evangelho. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização.
igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Essas mesmas igrejas possuem seu código doutrinário. Ninguém vivia isoladamente de maneira que queria. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, em que o colegiado apostólico, justamente com o presbitério, tomou medida para regular, disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regra e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Esta palavra ela se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando nós uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. A reunião na igreja local, o corpo visível de Cristo, é essencial ao crescimento espiritual e pessoal do crente. Por isso, não é possível amar a Cristo e ignorar o seu corpo. A igreja, assim sendo, nesta lição, estudaremos o fenômeno de movimento dos desagregados, a sua visão e prática, e lembraremos a natureza da igreja no Novo Testamento e confirmaremos a importância e a necessidade da igreja. Glória a Deus. O movimento dos desegrejados é anti-institucional e anti-clerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança. Uma visão equilibrada da igreja. A tendência no curso da história da igreja tem sido oscilar entre um extremo e outro. Por exemplo, algumas tradições, como a católica romana, a ortodoxa oriental e a anglicana, enfatizam a propriedade da igreja institucional ou visível. Outras, como o de Carpes e do irmão de Pimotti, ressaltam uma fé mais eterna e subjetiva. Tem desprezado ou até mesmo criticado qualquer tipo de organização estrutural formal e buscam uma verdadeira igreja invisível. Glória a Deus. Deus poderoso, grande Deus. Deus é maravilhoso, né? Ele ensina muita coisa para nós. Muita coisa para nós aprender. Acredite ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que algum equívoco contribui para isso. Há mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida, de acordo com o Novo Testamento. Sim, a igreja possui liderança estabelecida e com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar, glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo, cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Glória a Deus. Aleluias. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, muitas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, vai até aí, meu Pai, atrás de fábula, meu Pai, atrás de mitos, de engano, Senhor Deus, meu Pai, de pessoas, meu Pai, que estão desviando, meu Pai, a pessoa, meu Pai, da Tua igreja, para que elas venham viver uma mentira, Senhor Deus, meu Pai, dizendo que não tem regra, que não tem, Senhor Deus, meu Pai, que ficar junto, que não tem, meu Pai, que fazer isso, que fazer aquilo, mas isso é tudo mentira, meu Pai do diabo, porque, meu Pai, a igreja precisa, Senhor Deus, meu Pai, de ter organização, como nossa casa precisa de organização, como nosso coração precisa de organização, porque senão vira bagunça, meu Pai, Satanás, ele faz a festa mesmo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha abrir os olhos do povo, Senhor Deus, meu Pai, que ele venha ter os olhos abertos, Senhor, sobre a visão, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor, para que eles venham crescer, Senhor Deus, meu Pai, na graça e no conhecimento, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, Senhor Deus, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz, Senhor Jesus.